Então pra você a vida é o agora. Fazer um vídeo. A minha vida é agora. A vida é Tem que agora. viver o agora. Como eu sempre digo, eu vivo hoje. E amanhã Amanhã eu não sei de quem é, não. a Deus pertence. Não sei, é dele lá. Aqui nessa terrinha aqui ninguém sabe não qual foi. Ele sabe. Entendeu? Bom, eu vivo essa noite na casa do Júlio, eu não sei onde eu tô amanhã. Como eu sei lá se eu sou de olho fechado. E morreu. E aí? E aí? Verdade. Então a vida é agora. O que você construiu com tudo, você não tem nada. O miserável é um gênio. Não tem nada. Verdade. Você foi embora, não levou nada. Você ficou a de você já foi. E o que fica é o que você fez o agora. Corretamente. Vamos fazer um grande pra dentro. Aí tem que escolher fazer o que no agora. Eu não entendi o que ele falou.